Graças a Deus. Eu quero a toda a igreja com a glória do Senhor Jesus. Tem meus irmãos. Esse forma bondosa, graciosa, misericordiosa, continue os abençoando sempre e com toda sorte de bênçãos. Meus irmãos, com gentileza, que eu possa ser sucinto e objetivo, na sua Bíblia, na segunda carta de Paulo, endereçada a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, organizam, quero aqui tecer alguns agradecimentos. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o Jefferson Cavalcante, do congregacional pastor Márcio Pedreiro, juntamente com os demais pastores, estão aqui aladeados nessa peleja, nessa caminhada. A igreja do Senhor Jesus, que Deus continue em sua graça, os abençoando sempre e com toda sorte de bênçãos. Eu sempre falo, sempre digo, que quando nós saímos dos nossos lares para o templo, para a casa do Senhor, nós vamos em mente com 3 objetivos principais e fundamentais. Primeiro, nós saímos para adorarmos a Cristo. Segundo, para aprendermos de Cristo. O terceiro, retornar aos nossos lares, edificados pela palavra de Deus. Bem, os irmãos conseguiram localizar, segundo Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 15. Bem, independentemente da sua versão, é bom que uma vai servir de dicionário para outra. Segundo Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós iremos ler pela segunda vez. Eu usei o termo nós, porque gentilmente eu quero aqui pedir todos que me acompanhem. No 3, 1, 2, 3. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, como livros pregadores famosos, nós iremos pregar subordinado ao tema que os irmãos já conhecem, que é o obreiro da Bíblia. Meus irmãos, o livro que nós temos em mãos, da forma que está, da forma como os irmãos atendem, da forma como os irmãos além, ela não foi sempre assim. Na verdade, nem sempre o acesso à Escritura foi com facilidade como temos hoje. Na verdade, na realidade, ainda tem mais ou menos quase 2.000 línguas que a Bíblia não foi traduzida. Apenas mais ou menos 4.000 línguas e dialetos que ela foi colocada em evidência. A Bíblia tem 31.102 versículos, 1.189 capítulos, 700.000 palavras e 3 milhões de letras. É o que compõe a nossa Bíblia, a sua, a minha, a nossa palavra de Deus. Ela é composta por 5 livros que têm o nome de Pentateuco, 12 livros que têm o nome históricos, 5 livros poéticos, 4 livros maiores que falamos, proféticos maiores, ou profetas maiores, ou profetas mais volumosos, 12 livros contendo os profetas menores. Depois disso, termina-se o Antigo Testamento, ou o período veterotestamentário. Quando chega o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, uma história da igreja em Atos, 13 cartas de Paulo, 8 gerais e Apocalipse. É o que nós temos por nome de Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia, ela não está na Bíblia, porque a palavra Bíblia, ela vem do grego, que é biblos, coleção de pequenos livros. O Pentateuco, por exemplo,
tradicionalmente a igreja sempre acreditou, os judeus sempre acreditaram. Nós temos pontos viáveis, pontos que são colocados como verdade, pontos que não tem como ser colocados em descrédito. Pelo contrário, tem muito crédito. Por exemplo, o Pentateuco é escrito por Moisés. O primeiro livro é o livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, a criação do mundo. Capítulo 3 e 4, o pecado entra no mundo. Do capítulo 5 a 9, o dilúvio acontece no mundo. Capítulo 10 e 11, no mundo tem um rapaz com o nome de Nimrod. Esse Nimrod, do capítulo 10 até o capítulo 11, a Bíblia diz que Nimrod era caçador diante do Senhor. Quando lemos esse texto, à primeira mão, a priori, o que é que nós pensamos? Que Nimrod caçava animais diante de Deus para se alimentar. No entanto, não era assim. Quando a Bíblia diz que Nimrod era caçador diante do Senhor, esse diante aqui, a perspectiva hebraica é de estar contra, é de estar não a favor, mas o mais longe possível, lutando contra. É como se fosse, grosseiramente falando, dois times de futebol. Ambos estão diante de si, mas ambos estão contra si. Assim era Nimrod. Só que o que é que acontecia por Nimrod ser caçador diante do Senhor? Ele caçava gente para escravizar. Como é que os irmãos acham que aquela torre foi construída? No capítulo 10 e 11 de Gênesis, nessa história, no capítulo 12 até o 50, nós temos o patriarcado, Abraão, Isaac, Jacó, José, e no capítulo 37 de Gênesis, rouba a cena um pouco de sua história. Jacó, no capítulo 50, retorna, termina o livro do Êxodo, perdão, de Gênesis. Começa agora o segundo livro, o livro do Êxodo, já um pouco menor, com 40 capítulos, do capítulo 1 até o 15. O sabor é egípcio, a palavra Moisés é de lá, Moisés nasce lá, o povo já está lá 430 anos. No capítulo 16 até o 20, a peregrinação do deserto. Interessante é que no capítulo 14 de Êxodo, 15, 16 e 17, o povo está murmurando. No capítulo 20 até o 40, temos a legislação do Senhor. Nós temos as prerrogativas para sacerdotes, levitas e o povo. Terminou o livro do Êxodo. E o livro de Levítico, com 27 capítulos, é o livro menos lido do mundo. Por quê? Porque é um livro que tem sangue aqui, sangue acolá, sangue para ali e sangue para cá. Então, um pouco de dificuldade, com 27 capítulos, às vezes torna-se reída a leitura. Então, qual é o segredo? O segredo está aqui. A palavra temer ao Senhor, a palavra santidade ao Senhor, ela aparece mais de 70 vezes, objetivando que o livro fala que aquele que Deus criou é para adorar, e aquele que adora o Senhor conhece Ele como o Senhor, pois Ele é santo em sua essência. Os irmãos nunca vão ver a Bíblia dizer Deus é amor, 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 Deus é paz, 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 mas sempre vai ver a Bíblia dizer Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Termina o livro de Levítico, vem a cola, que é o livro de Números. É o único livro da Bíblia que tem uma cola, que vai falar disso, a contagem do povo. Nós iremos verificar não só isso, como a murmuração do povo. Depois que termina esse livro, nós temos Deuteronômio. Deuteronômio é um resumo feito por Moisés, inspirado por Deus, auxiliado por Deus, para fazer tudo o que aconteceu, do Êxodo até Números. Inclusive, é no capítulo 6 que Jesus é pregar, lá no capítulo 4 de Mateus, a pregação contra o diabo, que é o versículo 4, o versículo 7 e o versículo de número 10. Aqui termina o que nós fazemos com o Pentateuco. Agora em diante vai começar os livros históricos. Os livros históricos que vai de Josué até a irmã Esther. O que é que acontece no procedimento histórico? Calma, nota de rodapé. Para nós que somos de língua portuguesa, o nosso país de 500 anos, é 12 livros históricos é normal, ou um ato normativo. Mas para o povo judeu não era bem assim. Para nós que temos a língua portuguesa, é 5 livros poéticos.
E começa com Jó e vai até Cântico dos Cânticos. No entanto, a cultura judaica na época de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, até hoje, os 5 livros poéticos é apenas Jó, Provérbios e Eclesiastes. Porque o que eles dizem? O que eles falam? Eles dizem o seguinte: Jó teve toda a sua vida pautada no livro de Provérbios, mas o que ele experimentou foi Eclesiastes. Quando termina o livro histórico, os poéticos, nós temos os livros proféticos, maiores e menores. Quando termina esses, temos menores. Quando falamos menores, não é porque a sua efetividade é menor do que os outros, mas é a temporalidade do serviço a Deus, da escritura do que foi feito. Terminando essa parte, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, eu confesso aos irmãos, é uma das partes que mais me chama a atenção. É onde eu mais me debruço. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: quando lemos o livro de Mateus, a vontade que dá é de colocar um kippah na cabeça, porque só de citação direta do Antigo Testamento é mais de 69. Mas quando terminamos a leitura de Mateus, a vontade que dá é de tirar o kippah da cabeça e colocar um traje esportivo, porque já terminou os 28 capítulos de Mateus e vamos começar uma aventura no livro de Marcos. Inclusive, a palavra imediatamente aparece diversas vezes. No entanto, quando termina a leitura de Marcos, a vontade que dá é de tirar o traje esportivo, pegar uma cadeira, a escrivaninha, o óculos da intelectualidade, porque vamos nos debruçarmos no livro de Lucas, que tem 24 capítulos. No entanto, a sua numeração versicular é maior que Mateus, que tem 28 capítulos. O Novo Testamento é o maior livro. O primeiro capítulo já começa com um convite, 80 versículos. Depois que termina o livro de Lucas, a vontade que dá é de afastar a escrivaninha, tirar o óculos da intelectualidade, afastar a cadeira, ficar de joelhos, porque vamos começar o livro de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando termina isso, a vontade que dá é de ficar sobre os pés, porque agora nós já sabemos quem é Cristo e vamos agora nos aventurar com a história da igreja, o evangelismo pessoal e o evangelismo coletivo. Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus. Atos capítulo 2, a descida do Espírito. Atos capítulo 3, a cura do impulso. Atos capítulo 4, a oração da igreja. Atos capítulo 5, aquele fatídico momento de Ananias e Safira. Atos capítulo 6, a organização, a distribuição e a colaboração do corpo diaconal. Atos capítulo 7, Estevão, resumindo a Bíblia, o Novo Testamento, irmãos, mas o Antigo Testamento fala dos patriarcas. Atos capítulo 8, a perseguição da igreja. Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Atos capítulo 10, 11 e 12, Pedro sai, prega para Cornélio, tem um centurião lá, tem mais pessoas com ele, todos aceitam Jesus, tem uma festa espiritual. É o único lugar na Bíblia que a Bíblia diz assim, o Espírito caiu. Cala a boca, Pedro, agora aqui é comigo. Depois de Atos 13 até o 28, nós temos as 3 viagens missionárias de Paulo. Começa agora as cartas de Paulo. Paulo escreve 13. Nessas 13, eu quero agora colocar com os irmãos texto que foi lido, de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. A importância do obreiro em entender a Bíblia e a importância da Bíblia fazer parte da vida do obreiro. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos lá que o tempo corre, meus irmãos. É muito rápido. Meus irmãos, o texto que lemos, que é 2 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo é o 15. Se os irmãos perceberem, no versículo de número 16, não precisa ler, mas tem uma palavrinha que é interessante aí. No versículo 16 do capítulo de número 2, Paulo vai falar de vida. Só que no capítulo 2, no versículo 15, Paulo fala procura. Eu não vou falar disso hoje, mas cabe aos irmãos já ficar a colinha para os irmãos que gostam de pregar, preparar o seu sermão. Pontos a serem procurados e pontos a serem evitados. Está aí, de presente para os irmãos. No versículo 15 e 16. No entanto, esse que Paulo cita, que Paulo escreve, que Paulo está colocando,
Paulo está preso. Dessa prisão que Paulo está, dela não mais vai sair. Das 13 cartas que Paulo escreve, de todas elas, essa é a mais diferente. Não a menos eficaz e não a mais eficaz. Todas as 13 têm a sua eficácia. Agora, o que é que diferencia essa carta das outras? O que diferencia é que essa carta é uma carta, claro, inspirada pelo Santo Espírito, direcionada por Deus, colocada com injeção pelo nosso crítico. Mas é que nessa carta Paulo é uma comum, semelhante à minha pessoa, semelhante aos irmãos, semelhante a cada um de nós. Essa carta é diferente, porque, inclusive, diferente da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo é um conselheiro. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, a igreja está dividida. Capítulo 5 e 6 tem um problema moral. Capítulo 7 tem um problema de dúvida. Capítulo 8 tem mais dúvidas. 9 também. Paulo se defende do 9. Capítulo 10, Paulo vai tratar de um problema que ele tem que colocar a sua defesa em xeque, ou então ele vai a xeque. No capítulo 11, Paulo vai tratar da desorganização da ceia do Senhor. Capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai falar acerca do dom ou dos dons espirituais. Capítulo de número 15, Paulo vai tirar dúvidas a respeito do retorno de Jesus. E no 16, as considerações finais. Versículo de Timóteo, na igual de 1 Coríntios. Como também, segundo Coríntios, Paulo é um pregador. Capítulo 4, versículo 4, ele deixa claro que o mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não respondesse à luz do Evangelho. Mas também não é essa carta. Como também em Gálatas, Paulo é um defensor do livro de Efésios, ou na carta interessada à igreja de Éfeso. Paulo, ele é aquele que ora na carta aos Filipenses, é aquele que gera alegria, ele dá na primeira intenção. Aos Colossenses, é a carta magna da Cristologia. Mas dessa, meus irmãos, Paulo é muito bom. Na carta de Tito, ele é um estadista, capítulo 1, 2, 3, uma carta pequeníssima, mas de grande utilidade. Mas desta carta, em 2 Timóteo, do 1 ao 4, é a última carta. Nós não temos certeza se deu tempo de Timóteo chegar para colocar para Paulo o que ele tanto queria, os livros, os pergaminhos e uma carta. Nessa carta, Paulo está esboçando o seu sentimento, na verdade, o íntimo do seu sentimento. E aqui, Paulo ele concede a Timóteo, no versículo 15, 3 conselhos. Esses 3 conselhos que eu quero aqui, nesse pequeno tempo que me resta, falar para os irmãos, expor aos irmãos. Observe que o versículo 15, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como, meus irmãos? Aprovado. Essa palavra aqui do grego é dokimos. Por que Paulo usa essa palavra para dizer aprovado? Na época de Paulo, na época de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, as pessoas, querendo se dar bem, pegavam as moedas romanas, serravam um pouquinho elas para ficar menor, para que pudesse fazer mais moedas, para que eles pudessem se aproveitar. Paulo usa esse termo dokimos e diz: não, os cristãos que servem a Deus, principalmente os obreiros que estão diante de Deus, não vai fazer isso. Receber uma, pois é uma que vai para frente, dokimos, aprovado. Então, qual é o critério que Paulo usa no termo aprovado? Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Se aqui é o versículo 15, Paulo já deu a cola. Ao versículo 1 do capítulo 2, fortifica-te aonde? Na graça. Paulo já dá o conselho: meu filho, sabe como é que vai conseguir ser aprovado, estar aprovado? Primeiro, se fortificando na graça. Terminou? Não. Olha no versículo 3, Paulo aqui vai dizer o seguinte: além de estar fortificado na graça, no versículo de número 3, Paulo diz que é para estar aprovado como um soldado. Participa comigo das aflições como bom soldado. Se já não bastasse isso, Paulo ele vai usar
de muita inteligência, de muita sabedoria e de muita habilidade no versículo de número 3. No versículo de número 3, Paulo vai usar o soldado, e no versículo de número 5 vai usar o atleta. Ele diz: olha, para vocês serem aprovados, para vocês permanecerem no tópico, ou seja, honestos, vocês precisam de 3 pontos fundamentais: ser fortificado na graça, estar apto como um bom soldado, estar disciplinado como um atleta. Depois que termina isso, aprovado, vem o segundo conselho, que ainda continua no versículo de número 15. Depois que ele fala: olha, tu tem que ter cuidado aí, meu filho, porque nessa prerrogativa da sua vida, pois Timóteo estava na cidade dos Efésios, a única igreja que recebe 4 cartas. Carta de Paulo aos Efésios, 1º e 2º Timóteo, porque Timóteo está nessa igreja, e 40 anos depois, Jesus Cristo usa João, lá no Apocalipse capítulo 2, do 1 até o 8, 4 cartas. Carta de Paulo aos Efésios, 1º e 2º Timóteo, e capítulo 2 de Apocalipse. Carta de Jesus Cristo, usando João, falando das igrejas, que era das 7, que está situada na cidade de Éfeso. No versículo de número 15, tem o segundo conselho. Além de estar aprovado, ele diz mais: como obreiro de que não tem o que se envergonhar. E aqui Paulo é taxativo, aqui Paulo é coerente, aqui Paulo é inciso. Se os irmãos pegarem a sua Bíblia e retornar o versículo de número 8 do capítulo 1, os irmãos vão perceber que Paulo vai dizer para Timóteo não ter vergonha do testemunho de nosso Senhor. E por que ele fala isso? Porque lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz o seguinte: portanto, eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se já não bastasse isso, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí no versículo de número 12 do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: Timóteo, meu filho, já que tu não pode se envergonhar do testemunho de Jesus Cristo, que é o Evangelho, tu também não pode ter vergonha do dom do Evangelho. Olha só o versículo 12, como é que Paulo vai se expressar. Aí ele vai dizer o seguinte: e por isso estou sofrendo estas coisas, porém não me envergonho, porque sei que tenho Cristo. Ele cria em quem? Em Cristo. E Cristo é quem? O dono do Evangelho. Meu filho, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Tu é um jovem, mas pode pregar. Eu estou aqui em uma forma que não mais irei sair, mas você está solto e livre e pode pregar o Evangelho. Depois, meus irmãos, além de não ter vergonha do Evangelho, além de não ter vergonha do dom do Evangelho, no versículo 16, Paulo diz o seguinte: versículo 16: conceda ao Senhor misericórdia, porque ele é onesíforo, me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Sabe por que Paulo disse para Timóteo, no versículo 15, para ele ser obreiro, do que não tenha do que se envergonhar? É porque no capítulo 8 já deixou as claras que era para ser feito: não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha do dom do Evangelho e não ter vergonha das pessoas que servem a Deus pela causa do Evangelho. Agora a última parte, meus irmãos, porque eu só quero com vocês 9 minutos agora. A última parte, já que nós entendemos que o obreiro tem que ser como? Aprovado. Ele não tem que ter o quê? Vergonha. Mas olha bem no final, meus irmãos, no versículo 15. Como é que está aí no capítulo 2, meus irmãos? Gentilmente, educadamente, eu quero que os irmãos peguem a sua Bíblia, no capítulo 2, e o versículo 15. Eu sei que os irmãos já até gravaram. Vou até fechar minha Bíblia, porque os irmãos querem estar aqui no treino, não. Como é que está o versículo 15 aí do capítulo 2? No 3, no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1, 2, 3. Procura tentar aqueles aprovados, como obreiro que não tem que se envergonhar, e
maneja bem a palavra da verdade. Bom, sabe o que é manejamento? Essa palavra do grego aí é cortar certo. Do grego, essa palavra cortar certo é um pequeno punhal que dá acesso num toque só, de forma correta, sem tempo. Para os irmãos entenderem o que é, existe um prato japonês com nome tofu. Esse prato, quem vai preparar ele, tem que estudar o corpo durante 3 anos. Porque o peixe que vai ser tratado é tóxico. E se cortar errado, mata o cliente. Cada mais. Se o obreiro não prega certo, mata o cliente. Lá no mundo, mata o cliente. Aqui dentro, mata o cliente. Quem dos irmãos nunca ouviu, lá no capítulo 19 de Mateus, os pregadores famosos, que diz assim: aquela mulher, que a Bíblia diz assim, é mais fácil passar o que, meus irmãos? Um rio, aonde, meus irmãos? É mais fácil passar o que? Os irmãos vão lembrar do versículo. Como é que é o versículo? É mais fácil porque o rio é da onde? Aí os aspas, garrafais. Aí os pseudos historiadores dizem assim, ó, é porque na época de Jesus tinha uma porteira que dava para o caminho passar. Só que eu não tinha nada disso. Nada disso. Eu vou dar o livro à paz dos irmãos que procuram o autor. O autor é o Cordão Filho. O livro é Entendes o que lês. A página 33. O parágrafo é o segundo, que ele diz assim, ó. Teofilático, no século XI, não sabendo interpretar o texto, que tinha a mesma dificuldade que temos, ele inventa isso. Então, o que é que quer dizer, meus irmãos? Lembra, se os irmãos não lembrarem de nada do que eu falei aqui, mas deslembrar, vou ficar mais agradecido com o texto. A sua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia tem um conteúdo. Qual é o contexto desse texto? A salvação humana. O homem pode se salvar sozinho? Quem é que salva o homem? Deus. É por isso que Jesus continua. O que é impossível para o homem é possível para Deus. A salvação começa em Deus e termina em Deus. E nós? O que nós fazemos? Efésios 2:8. Pela graça, o salvo mediante. Então, o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Não, fique calmo. Vou dizer para os irmãos agora que tem que comprar comentários exegéticos, a porra da direita. Não, nós já temos irmãos, meus irmãos, aqui. O maior ato de Cristo jogar para nós. Que a Bíblia Sagrada. Aqui, meus irmãos, nós temos um alimento dia após dia. Claro que eu vou obedecer aqui a temática, o obreiro e a Bíblia, mas a Bíblia é para toda a igreja do Senhor. Os irmãos não vão ficar com raiva do esposo ou não? Eu falei isso aqui domingo na congregação, eu quero trazer para cá. Os irmãos sabiam que a SBB, a Sociedade Bíblica Brasileira, ou seja, a Sociedade Bíblica do Brasil, que produz a nossa Bíblia, ela disse, em 2012, que 84% da população brasileira protestante nunca lê a Bíblia. 46% dos pastores nunca lê a Bíblia. E esse dado é de 2012. Eu procurei me atualizar. O pastor presbiteriano fez uma pesquisa. 56% dos obreiros brasileiros nunca leram a Bíblia. Meus irmãos, o caso é mais sério do que nós poderíamos imaginar. O caso é mais sério do que nós poderíamos pensar. Dessa carta, em 2 Timóteo, Timóteo recebe 4 conselhos. Capítulo 2, 3 e 4. No capítulo 1, Paulo fala para Timóteo guardar a garantia. No capítulo de número 2, sofrer pelo Evangelho. No capítulo de número 3, permanecer firme no Evangelho. No capítulo 4, pregar o Evangelho. Uma das cartas que eu mais gosto é de 2 Timóteo. Para eu encerrar, porque eu só tenho 3 minutos, eu quero que você consiga. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Na verdade, eu quero que os irmãos abram o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu sei que a grande parte, a maioria,
vai dar com Almeida Revista Corrigida. Mas não tem problema. Eu acredito que no capítulo 2, no versículo 3, em vez de estar, perdão, no versículo 5, em vez de estar atleta, vai estar milita. Não tem problema não. Meus irmãos, olha o versículo de número 3, do capítulo de número 2, de 2 Timóteo. No 3, gentilmente, eu peço que os irmãos leiam. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 3. 1, 2, 3. Só depois o menino as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, guarda essa palavrinha, soldado. Sofre comigo as aflições como bom soldado. Não esqueça dessa palavrinha, soldado. Irmãos, leia o versículo de número 5. Se alguém também milita, não é roubado, senão militar legitimamente. Gentilmente, eu vou pedir para os irmãos colocar essa palavra milita, por atleta. Na Almeida Revista e Atualizada, essa palavra milita, atleta. Alguém dos irmãos está com essa versão? Atleta? Amém. Alguém pode ler o versículo? Todos, por gentileza. Vamos ler o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Muito bem, então nós temos aí 3 proponentes fundamentais. Nós temos um soldado, um atleta e um lavrador. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Soldado, atleta e lavrador. Tá bom, muito sai. Vamos lá? Soldado, atleta e lavrador. Agora vem na página da sua Bíblia, vai lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, e o versículo que todo mundo conhece. Versículo 7. Todo mundo localiza o capítulo 4 e o versículo 7. Por favor, meus irmãos. Nós conseguimos localizar ele? No 3, todo mundo vai ler. Já até parece que pode saltear. 1, 2, 3. Combate o bom combate, carreira a carreira e parteia o bem. Quem é que faz o bom combate? Soldado. Quem é que acaba a carreira? E quem é que aguarda a fé? Porque o corpo, mas tem que aguardar por ele. Deu para entender, meus irmãos? Eu quero terminar o sermão nesta noite com a aplicação. Porque a regra diz que depois que expõe, tem que aplicar. Irmãos, a sociedade cristã, ela é colocada diante dos nossos olhos como o povo da Bíblia. Se não tem Bíblia, não tem povo. Só pode ter povo com Bíblia. Como disse esse livro no seu livro Cristianismo, por ensinos, diante de Cristo, nós só podemos ter 3 convicções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou é Deus. Mentiroso não é, porque nos 4 evangelhos nunca vimos tanta verdade. Lunático também não, porque ele fazia lembrar quem era. Só resta uma opção: ele é Deus. E se ele é Deus, ele é Senhor. E nós somos servos. E todo servo obedece ao Senhor. E sabe o que o Senhor diz para nós? Que a Bíblia é nossa regra de fé, que a Bíblia é nossa regra de prática, que a Bíblia é nossa regra de conduta. Isaías 34:16. Ide, buscai o livro do Senhor e leia. Amém, meus irmãos? E Deus, em sua graça, continue nos abençoando sempre e com toda sorte de bem.